Olá a todos que nos acompanham no blog do Ciência Informa. Hoje eu estou aqui com o professor Hamilton Rochel e a gente vai dar continuidade nos vídeos que a Fabiana e a Desiree já gravaram sobre o assunto comer de 3 em 3 horas. Então, recapitulando o que elas já falaram, elas já disseram aqui para vocês que comer de 3 em 3 horas não aumenta o gasto energético e que, dependendo da pessoa, de questões individuais, pode sim ser uma estratégia interessante para quem está pensando em emagrecer. Uma outra questão importante nessa temática do comer em 3 horas ou comer com mais frequência é se essa estratégia ela é interessante para quem está pensando em aumento de massa muscular. Então eu vou passar a bola aqui para o Hamilton Rochel para ele dizer em que pontos, em que sentido que isso pode ser interessante. A fisiologia por trás dessa ideia de se comer em intervalos mais frequentes, ela é razoavelmente simples. Embora isso não tenha sido demonstrado a contento, é fácil de se entender de onde vem a justificativa para isso. A gente sabe que a massa muscular ela é determinada pelo balanço proteico, pela diferença entre síntese e degradação. Perfeito. Tem alguns pontos em que a gente já discutiu isso, né? Ao longo do dia você tem períodos de estimulação da síntese proteica, seguido por períodos de aumento da degradação proteica, e o balanço entre esses dois vai ditar se você vai manter a sua massa muscular, perder, caso o balanço seja negativo, maiores períodos de degradação em comparação à síntese proteica, ou o contrário, você vai ganhar massa muscular, já que você tem um balanço proteico positivo. Esse balanço, esses aumentos na síntese proteica, eles podem ser estimulados a partir da ingestão de proteínas, como a gente já discutiu diversas vezes também. Então, se a gente imaginar que esse processo cíclico de aumento das taxas de síntese, obviamente isso tem depois um decréscimo e aí você passa a ter um aumento da degradação, e isso vai depender da ingestão alimentar para que você reative esse processo mais uma vez. Quanto menores os espaços entre as refeições, parece lógico você imaginar que menores serão os períodos de degradação proteica. Então, do ponto de vista teórico, se a pessoa consumir refeições ricas em proteína... Esse é um detalhe fundamental. Então, se a pessoa consumir refeições ricas em proteína, de boa qualidade, nas doses recomendadas, ela pode ter mais estímulos para a síntese proteica ao longo do dia. Perfeito. Do ponto de vista teórico. Exato. A lógica é bem essa mesmo. As nutricionistas eram usualmente treinadas a prescrever as dietas baseadas no percentual de proteínas na dieta, né? Percentual em relação à quantidade energética. 15% geralmente. Né? A coisa evoluiu para uma prescrição baseada no peso corporal. Gramas de proteína por quilo de peso corporal. Hoje a recomendação avançou para gramas de proteína por refeição, de modo que em cada refeição você garanta a estimulação ótima desse processo de síntese proteica. Se a gente imaginar que esse processo tem uma duração média de aproximadamente 3, 4 horas, então em intervalos de aproximadamente 4 horas, ingestões ricas em proteínas de alta qualidade, nas quantidades adequadas, como a gente já discutiu também mais de uma vez aqui, tanto nos vídeos quanto no próprio blog, você garantiria esses estímulos otimizados por mais vezes ao longo do dia, de forma que no final do dia isso represente um balanço proteico positivo, de maneira crônica, de se esperar que esse sujeito ganhe massa muscular. Mas precisa deixar claro aqui que ainda não existem boas evidências de estudos crônicos que mostrem que isso realmente, se você seguir essa recomendação de comer de 3 em 3 horas ou 4 em 4 horas, uma refeição rica em proteínas, que isso vai resultar em ganhos adicionais ou significativamente maiores de massa muscular. Exatamente isso, Gui. A gente tem a lógica por trás disso, existe uma lógica razoável para assumir isso, mas de fato não há demonstração científica disso ainda. A gente tem um estudo recente que saiu esse mês ou mês passado, um estudo de associação onde o sujeito investiga se o número de refeições com a quantidade ótima, entre 30 e 45 gramas, é determinante da massa muscular dos indivíduos. Eram indivíduos idosos, era uma quantidade bastante grande de indivíduos envolvidos no estudo, era a partir de um estudo populacional americano, mais ou menos 1.100 idosos, 1.080 e poucos idosos, e eles verificaram que aqueles que tinham uma ou duas refeições que atingiam essa recomendação 30 a 45 gramas
de proteína em cada uma dessas refeições tinham mais massa magra e força muscular do que aqueles que não faziam. Então, é claro que a evidência ainda, a Fabi discutiu outro dia o problema dos estudos de associação, mas começa a formar um corpo de conhecimento para justificar essas estratégias. E agora que você mencionou a questão dos idosos, só para a gente finalizar esse vídeo, pensando em diferentes tipos de população que possam utilizar esse tipo de estratégia. Então você tem aquela pessoa que vai na academia, que não é atleta profissional, que não é fisiculturista e está mais preocupada com ganhos estéticos. Forma física. Forma física, ganhos estéticos. Você tem um atleta profissional, você tem um fisiculturista que o sucesso na competição dele depende basicamente de massa muscular, definição muscular, e você tem, por exemplo, o idoso, que é um sujeito, uma pessoa que tem o processo de sarcopenia, que é algo que interfere bastante na qualidade de vida dele. Certo. Para essas populações, pensando nessas populações, para quem que seria interessante esse tipo de estratégia e para quem talvez não seria tão interessante? Se a gente for pensar nessa colocação, da forma como você expôs, eu usaria os extremos. É claro que para o idoso isso assume uma relevância maior, obviamente isso tem implicações importantes sobre a saúde, função, qualidade de vida e qualquer outro aspecto relacionado a isso que também é recorrente no nosso blog. Então, para essa população, pensar muito bem nessa distribuição da proteína ao longo do dia se faz bastante interessante. E no outro extremo também, que do jeito que precisa maximizar a pontos impensáveis, né, o seu ganho ou a sua manutenção da massa muscular, qualquer estratégia que o faça, mesmo que minimamente, passa a ser pode fazer importante. Diferença. Para o sujeito normal, mesmo aquele mais engajado no movimento fitness, aquela coisa da musculação. Certamente vai ser muita preocupação para pouco benefício, né? Claro que não é injustificado, né? Até sobre o ponto de vista de manutenção da massa muscular, mesmo o cara que está pensando em saúde e tal, mas passa a assumir uma importância muito menor. Então, obrigado, Hamilton, pelas explicações. Se você gostou do vídeo, dá um like, assine o nosso canal, um abraço e até a próxima.